Pode começar, fica à vontade. Então, boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, agradecendo a Jesus, a espiritualidade, por essa oportunidade que me concedeu daqui vir nesse bate-papo, a gente conversar um pouquinho. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre a influência espiritual em nossas vidas, né? A influência espiritual em nossas vidas, a gente é um tema, eu acho que é muito interessante, assim como o Décio mesmo disse, porque a gente está constantemente rodeado de espíritos, né? Esses espíritos que nada mais são que irmãos desencarnados, né? Que estão na parte espiritual e que ficam ao nosso redor constantemente e nos influenciam muito mais do que nós possamos ter ideia. Então eu vou, para a gente começar aqui, eu vou pegar como referência o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Na pergunta 456, vêm os espíritos, tudo que fazemos, quer dizer, tudo que nós fazemos eles estão enxergando? Ele responde: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam, cada um, porém, sobre aquilo a que dá atenção. Não se ocupam o que lhes é indiferente, quer dizer, eles podem enxergar praticamente quase tudo que nós fazemos, tem as exceções, é claro. Só que ele só vai prestar atenção naquilo que ele tem interesse, aquilo que ele não interessa, que ele não interessa, que ele acha que não é importante para ele, ele não vai prestar atenção, então ele deixa passar. Aí na pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Quer dizer, os espíritos, aquilo que nós pensamos que ninguém sabe, eles podem conhecer? A resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos e nem pensamentos lhe podem dissimular. Então, quer dizer, eles podem às vezes conhecer pensamentos que a gente às vezes recusa a revelar a gente mesmo, tomar ciência daquilo que a gente está pensando. Porque às vezes a gente pode pensar uma coisa assim, tão assim, que vai contra a gente, né, contra o nosso princípio, que a gente procura esconder aqueles pensamentos, às vezes que vêm, e eles conhecem esses pensamentos. Daí tem um item aqui. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então, vocês veem, né, como que nossos pensamentos, né, conforme a gente estiver, é tão importante a gente ter uma vida mais reta, né? O nosso pensamento, porque eles estão ali. Então, tem determinadas coisas que a gente, né, seria muito mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então, às vezes, pode acontecer isso aí, né? Ter um pensamento, oculto um pensamento de determinada pessoa perto de mim, ela não vai saber jamais, mas os espíritos estão sabendo, porque eles estão em sintonia conosco. E aí, certamente, quando vos julgais muito oculto, é comum teres do vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha aí mais uma coisa. A gente acha, às vezes, tem uns pensamentos assim, tão escabrosos, né? Uns pensamentos assim, que você fala, só eu que estou pensando isso, né? Só eu que estou. Ainda bem que fulano estão sabendo. Não, mas aí do seu lado tem uma legião de espíritos que estão enxergando o seu pensamento e estão sabendo aquilo que você está pensando. Aí na pergunta 458, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende.
os espíritos levianos riem das nossas pequenas partidas, dos nossos pequenos tropeços, que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Quando uma coisa, a gente está fazendo uma coisa, não dá muito certo aqui na coisa ali, a gente às vezes fica bravo, xinga e tal, e muitas vezes esses espíritos levianos ali, esses zombeteiros, estão ali fazendo essas coisas para te perturbar, você ficar nervoso e eles começam a dar risada de você, né? Os espíritos sérios, agora os espíritos sérios se condoem de vossos reveses e procuram ajudar-vos. Agora já os espíritos bons, né? Não, se ele vê você está fazendo uma coisa que está sendo difícil, está sofrendo, eles vão procurar de toda maneira, dependendo do seu merecimento, te ajudar. Aí na 460 ele fala: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aí já vai entrar a influência do Espírito também. Vossa alma é um Espírito que pensa. O que é a alma? A alma é o Espírito encarnado, né? Então o Espírito encarnado chama de alma. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, os espíritos. Daí a incerteza em que vós devedes e tendes em vós duas ideias a se combaterem. Tem vezes que a gente está pensando em determinadas coisas, né? Em determinado assunto, a gente pensa uma coisa e de repente vê uma ideia: não faz assim. A ideia: não, você faz assim. Não faz assim. Então são duas ideias que se contradizem, uma antagonista da outra, né? Então muitas vezes acontece isso aí no nosso dia a dia. Elas ficam se combatendo, uma ideia combate a outra. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? É a mesma coisa, você pensa: eu vou fazer uma viagem, né? Vou fazer uma viagem e eu vou passar em tal lugar, né? Assim e tal. Aí de repente você pensa: não passa lá, porque você vai fazer aquela viagem lá, não vai dar certo. Eu acho que você deve passar lá, fica em tal lugar. Então são a mesma coisa, são os pensamentos que vão se contradizer. E aí você quer saber, né, como que você vai distinguir o que é seu pensamento, você está pensando, ou o que é uma sugestão, uma influência espiritual, um espírito que está ao seu lado te influenciando, se sugestionando. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala geralmente. Os pensamentos próprios são os que acordem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer a distinção, muitas vezes é útil que não sabeis fazê-las. Não a fazendo, o homem age com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho do mal, maior será a sua responsabilidade. Então muitas vezes você não sabe o pensamento, mas qual que é o certo ou o errado, mas você vai sempre optar pelo caminho do bem. Sempre procurar seguir o caminho do bem, aquele que não tem contradição com o ensinamento de Jesus, da caridade, da humildade. Então essa é um grande gancho para você distinguir esses pensamentos. Na 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, o homem consegue, né, se livrar dessa influência que os espíritos fazem para arrastar ele ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelo pensamento o atraem. Então a gente vai entrar mais uma vez no dizer do seu pensamento, do sim, não, da sua sintonia. Se você estiver com uma sintonia para o bem,
você logicamente vai atrair ao seu lado aqueles espíritos que obram pelo bem. Agora, se você estiver num padrão vibratório espiritual negativo, inferior, por sintonia, você logicamente vai dar para esses irmãos que trabalham no mal. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos vós de atender à sugestão dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixai cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então, meus irmãos, mais uma vez a gente vê o nosso proceder, a nossa conduta, né? As companhias que vão cultivar ao nosso lado para a gente realmente caminhar no bem, procurando fazer o bem, para que você possa ter aí uma defesa, né, entre aspas, né, contra os nossos irmãozinhos, né? Na 471, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, quem já não experimentou, né? Ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesse durante o sono. Então, geralmente, né, como eu disse assim, você pode sentir uma angústia, uma ansiedade, né, uma depressão, e muitas vezes você está bem, você está se sentindo bem, passou um dia bem, tranquilo, de repente assalta você uma angústia, o coração apertado, né? E geralmente, muitas vezes aí são as energias que chegam até você, e são pensamentos devido à influenciação espiritual, que muitas vezes esses irmãos, né, acharam alguma sintonia com você e eles lançam esses pensamentos. E aí cabe a você usar a defesa da oração e da mudança de pensamento, né, para você poder não dar condições desses espíritos de aspirarem da sua mente e do seu psiquismo, né. E mesma coisa quando você sentir aquelas sensações boas, de alegria, de paz, às vezes, a maioria das vezes, são os nossos benfeitores espirituais, algum amigo, familiar que está te envolvendo com vibrações de amor e de paz, né? É aí que nós devemos procurar conservar essa vibração, né? Essa nós temos que conservar, né? E muitas vezes também, como ele fala aqui, né? Você também pode ter acordar de manhã cedo com uma angústia, né? Uma dor, não se sentindo bem, cansado, né? Parece que você não dormiu à noite, umas perturbações, um sono perturbado, né? E muitas vezes também pode ser a influenciação espiritual que durante o repouso do seu corpo carnal, quando você faz o desprendimento do seu espírito, devido ao seu estado psíquico, seu estado emocional, como você se encontra, você pode então se encontrar com esses irmãos, né, que estão constantemente ao nosso lado, e eles podem te conduzir conforme for a sua parte da proteção, eles podem te conduzir para algum lugar e te influenciar com coisas que não são recomendáveis, que você não vai se lembrar quando acordar, mas as sensações de cansaço, de angústia, de ansiedade vai permanecer devido ao encontro que você teve quando você estava dormindo no plano espiritual. Então por isso que é muito, eles recomendam, os mentores recomendam sempre a gente não deitar, sempre fazer a prece, procurar desligar as coisas do dia a dia e orar a Deus pedindo a proteção e o amparo, né?
mais uma aqui, 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou também pode criá-las? Aproveita as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impedindo-vos para o mal grave, vós para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho uma certa quantia, e os espíritos, uma certa quantia. Não pensai que tenham sido os espíritos que trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de ir por aquele caminho, de tomar aquela direção, e sugerir a ele se apoderar da importância achada, enquanto outros espíritos lhe sugerem restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá em relação a todas as demais tentações. É isso que a gente vê, né? A gente já viu o caso na televisão, né? Que o pessoal da limpeza, garis, depois já achou no lixo lá uma grande soma de dinheiro, né? Foi até noticiado, foi no Rio de Janeiro, outros lugares. Ele foi na delegacia e entregou o dinheiro. E ele era um gari, precisava do dinheiro. Mas a consciência dele e a inspiração, que ele atendeu, o comportamento dele, ele atendeu a inspiração dos espíritos do bem que falaram para ele, né? Não, vai lá e entrega esse dinheiro, porque talvez a pessoa necessitada precisa de dinheiro. Então, mais ou menos é nesse sentido que a gente também pode ouvir estas intuições, né? Mas a gente, né, nós, né, estamos convivendo, né, com os espíritos, aqueles que desencarnaram, estão convivendo mentalmente e espiritualmente através dos nossos sentimentos. Estamos convivendo com aqueles que se encontram do outro lado da vida e estamos mais próximos do que pensamos deles, bem mais próximos, porque esses nossos irmãos, ou nós, né, esses nossos irmãos que estão na parte espiritual do Espírito, já foram encarnados igual a nós. Eles simplesmente desencarnaram, passaram para a parte espiritual, mas eles continuam sendo as mesmas pessoas. Eles continuam sendo com seus mesmos defeitos, suas qualidades, o que ele pensa, o que ele fazia, eles continuam a mesma coisa. E esses espíritos, na maioria das vezes, esses espíritos, eles ficam perambulando na eletricidade, perto aqui do nosso planeta, aqui, perto da nossa faixa vibratória mais terra-terra, nos lares, nas viaporos, em todos os locais, constantemente ao nosso lado. A turma de espírito é muito grande, que nem aqui hoje. Uma coisa que nós temos que frisar, a responsabilidade, nós temos uma palestra. O nosso horário é às 20 horas, não é crítica não, tá? O nosso horário é às 20 horas. Então os mentores, eles são no horário, o horário que determina o horário de começar. Por quê? Porque os nossos benfeitores, eles têm os compromissos deles. Eles têm os trabalhos deles. Então por isso que eles sempre pedem para nós começar na hora e terminar na hora certa. E mesmo nessa hora, nós estamos aqui em poucos irmãos encarnados, né? Pouquinhas pessoas aqui. Mas nós estamos aqui com uma infinidade muito grande de espíritos desencarnados que estão aqui conosco. Eles aqui se encontram assistindo essa palestra e aprendendo conosco. Porque não é porque eles estão na parte espiritual, passaram por lá de lá, que eles têm todo o conhecimento. Não. O conhecimento deles é igual eles tinham aqui. Ou às vezes nós pensamos, porque ele passou para a parte espiritual, ele é um espírito milenar de várias reencarnações, ele acabou de desencarnar e já vai relembrar tudo do passado. Se ele é um espírito que é mais evoluído, ele vai lembrar. Não. Isso demora muito tempo. Mas esses espíritos que aqui ficam conosco, geralmente são os espíritos mais necessitados, os espíritos de esclarecimento. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, por isso que ela é religião, ela é ciência, é filosofia,
Porque ela nos traz o conhecimento de onde viemos, para onde vamos, o que acontece, ou por que sofremos. Ela nos explica, ela nos mostra tudo. Então é muito importante que nós possamos passar esses esclarecimentos para os encarnados, para que amanhã, depois, quando eles voltarem para a parte espiritual, tenham melhores condições de reconhecer os desencarnados e poder já, quem sabe, em breve prazo de tempo, também estarem junto com as falanges de trabalhadores, né, e ajudando. Então, meus irmãos, os espíritos, eles nos influenciam, mas também são influenciados por nós. Habitualmente, nós referimos a influência que os espíritos exercem sobre nós, encarnados, mas não pensamos na influência positiva ou negativa que também podemos exercer sobre os espíritos. Porque na maioria das vezes a gente só pensa, não, o espírito está me influenciando a fazer isso, o espírito está me influenciando a fazer aquilo, ele está dando uma sugestão disso ou daquilo, mas nós também influenciamos os espíritos. Nós também, com o nosso pensamento, com aquilo que nós pensamos, nós também vamos influenciar esses espíritos. Então, a gente não pode ficar alegando que somente nós somos influenciados, que tudo que nos acontece com influência do Espírito. Nos referimos à influência dos Espíritos de cima para baixo, porque nós imaginamos que eles estão bem acima de nós. Nós achamos que os Espíritos estão lá em cima, mas não, o Espírito está aqui, ó, do nosso lado aqui, ele não pode enxergar. Mas com certeza tem vários irmãos aí, como disse, assistindo a palestra, e eles estão constantemente ao nosso lado. Quando, em verdade, essa concepção de estar acima ou abaixo é tão somente uma convenção. Porque, na verdade, no ditado popular, nós estamos todos juntos e misturados. Estamos todos juntos e misturados. Então não está o Espírito lá e nós aqui, não, nós estamos todos juntos, nós estamos no dia a dia juntos. Como eu disse no começo ali, eles estão bem próximos de nós, bem mais próximos do que imaginamos. Nós estamos convivendo com espíritos, eles estão à nossa volta, são criaturas humanas, não o porquê, não é o porquê. O espírito deixa o corpo que ele se santifica. Ele simplesmente deixou o corpo, assim como nós mudamos de casa ou trocamos de roupa, mas continuamos com a mesma identidade, como eu tinha dito antes. Não é porque ele desencarnou o espírito que ele já santificou, não, ele continua do mesmo jeito. Às vezes a gente vê as pessoas falando, o fulano desencarnou, morreu, nossa, ele era tão bom, era tão isso, tão aquilo, começa a santificar ele. Não, ele simplesmente vai continuar sendo aquela mesma pessoa que ele era quando encarnado, como nós conhecemos, quando estava a caminho conosco, né? Então ele vai passar por fase espiritual, mas ele vai continuar com a sua mesma entidade, a sua mesma identidade, como ele era e como se portava aqui no plano terra. Nós precisamos também de pensar que somos nós que atraímos espíritos, e eles se sentem atraídos por nós, porque nós atraímos eles com a nossa vibração. Às vezes queremos transferir responsabilidade aos espíritos que são culpados, os espíritos obsessores, mas somos nós que facilitamos, damos a eles a oportunidade, oferecendo a sintonia. É mesmo aquela coisa, determinada coisa acontece com a gente no dia a dia, no nosso proceder, das coisas, e a gente
Tem muita gente só desculpa, a gente fez isso aqui, rapaz, eu fiz aquela resposta, eu fiz aquela coisa porque eu estava perturbado. Os espíritos me influenciaram, e quando eu vi eu estava fazendo aquilo, eu agredi a pessoa porque eles me influenciaram, quase pegaram na minha mão, eu agredi a pessoa, tal, aquelas coisas. Não. A gente tem a responsabilidade. E se você, por acaso, está sendo influenciado e foi influenciado por aquele espírito, um obsessor, um espírito leviano, zombeteiro, ou seja lá que tipo de espírito inferior de classe for, é porque você ofereceu sintonia. É porque você deu campo e oportunidade para que ele pudesse agir sobre você. Você ofereceu o seu psique, o seu plug mental, para que esse espírito pudesse agir sobre você. Toda vez que tivermos um pensamento perturbador, negativo, a gente deve substituir por um pensamento bom, positivo. Se a questão é pensar, vamos pensar no bem, num ideal. Pense no que produz frutos sazonado, produz frutos bons, ao invés de ficar sempre com pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, pensamentos de revolta, de inconformação, de achar que você está sendo injustiçado, que você nada dá certo, cultuando aqueles pensamentos para baixo, de inveja, de ciúme, de ódio, maledicência. E todos esses pensamentos, tudo isso que você faz, meu irmão, o que vai acontecer? Vai levar a um desequilíbrio geral, tanto da sua parte espiritual, como da sua parte material, do seu físico. Ocorrendo daí, às vezes, um descontrole no seu estômago, no sistema gástrico, podendo ocorrer aí uma úlcera, podendo aí ocorrer aí às vezes até uma taquicardia muito grande e outras coisas nos seus sistemas, nos seus órgãos. Enfim, essas energias, esses pensamentos pessimistas, de nada dar certo, de inconformidade, nos leva a um desequilíbrio muito grande, a atrair vibrações negativas, vibrações deletéricas, companhias negativas, nos ocasionando um grande desequilíbrio, tanto espiritual como material, físico, e nos causando um grande mal-estar. Então, mais uma vez, devemos vigiar o nosso pensamento. Nós, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja em contato com o vizinho da direita ou da esquerda, na via pública, onde estivermos, no nosso dia a dia, na nossa vivência, nós temos que buscar melhores companhias espirituais. Vejamos bem, na condição de encarnado, procurar viver com pessoas que possam acrescentar algo positivamente para você, que possam acrescentar coisas boas, que possam acrescentar coisas que te elevam, coisas construtivas, coisas que nos enaltecem no ideal, que nos dá vontade também de ser pessoas boas, pessoas melhores, né? E não procurar conviver com pessoas, né, que você vai sucumbir a influências, pessoas que só pensam em coisas negativas, pessoas que só pensam no mal, que só pensam no materialismo, que só pensam no bom viver, que só pensam em comer, se empaturrar, pessoas que, enfim, se esquecem de Jesus, se esquecem que é um Pai que tudo olha e tudo vê, e se esquecem, principalmente,
que nós todos somos viajores, somos viajantes, que nós estamos aqui no plano Terra de passagem, e que essa passagem nós temos a data da volta já certa, que todos nós aportamos aqui, mas com essa passagem de vinda, mas com a passagem de volta já comprada. Cada um de nós tem a nossa passagem de volta comprada na hora e no momento certo de retornarmos para a nossa casa. Aonde é a nossa casa? A pátria espiritual, a verdadeira pátria espiritual. Aqui no nosso planeta Terra, onde habitamos, nós estamos de passagem aqui, numa escola, no educandário, para que nós possamos aprender a vivenciar nas nossas ações nos dia a dia os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aqui, cada um que está aqui, estamos para superar as nossas deficiências, estamos passando por provas, algumas provas muito doídas, determinados tipos de provas que exigem muito de nós, né? Provas da paciência, da resignação, da conformação, prova com as doenças materiais, doenças essas, por tumores, por câncer, por determinados tipos de doenças, que nos martirizam, que nos judiam, mas que são provas necessárias para lapidar nossos espíritos, porque nós sabemos que essas doenças que nós passamos, esses males, nada mais são do que o nosso corpo material, físico, funciona como um mata-borrão do nosso perispírito, aonde reside a causa verdadeira de todas as nossas doenças. O nosso perispírito é que adoece, é que está com essas enfermidades essas que numa reencarnação pretérita passada, nós adquirimos essas marcas no nosso perispírito, pela nossa conduta irrefletida, pelas nossas companhias, pelos nossos pensamentos, pela nossa vivência de não estender as mãos àquele que precisa, de virarmos as costas para o Evangelho do nosso Mestre Jesus, de vivermos somente pelo bel prazer, do egoísmo, do materialismo, esquecendo-se de Jesus, esquecendo-se que nós somos espíritos em transição nesse planeta e que aqui nós temos a oportunidade de poder nos melhorarmos espiritualmente, evoluirmos espiritualmente e moralmente. Então, meus irmãos, esses pensamentos, sim, podem nos acarretar muitas e muitas dores. Então, vamos procurar, sim, viver com mais companhias boas, que nos enaltecem o coração, que nos resplandecem de alegria o nosso eu, o nosso coração. E vamos ter aceitação da nossa vida, vamos ter aceitação da nossa caminhada. Estamos passando por dificuldades, mas Deus sabe o que faz. Ele não deixa cair um fio de cabelo, uma folha da árvore sem a sua permissão. Se nós estamos passando por dificuldades, por dores e sofrimentos, isso é inerente à nossa evolução espiritual, a necessidade que nós temos de procurarmos exercitar a paciência, de procurarmos colocar em prática esse Evangelho redentivo de tanto amor do Mestre Jesus. Ele, o nosso Cristo, e nada devia a ninguém, passou por isso. Ele não tinha nenhum karma. Ele veio por amor. Ele aqui esteve com os seus exemplos, ensinando a lei do amor e do perdão. O Mestre Jesus não escreveu nada, mas Ele nos
deixou o seu evangelho redivivo de amor e de paz nas consciências e no coração de cada um, através de vivenciar tudo aquilo que ele pregou. Ele era a palavra viva através do seu exemplo, da vivência do seu evangelho e da lei do amor e do perdão. Então, meus irmãos, a gente tem que se lembrar que o homem é produto do meio. Ele sofre a influência do meio. Se eu começo a viver com pessoas boas, que só falam no bem, que incentivam a prática do bem, eu devagarinho vou mudando o meu modo de pensar. Eu vou começar a mudar os meus conceitos. Eu vou começar a ver os bons exemplos. E eu vou começar, sem querer me modificar, ser um homem de bem, ser um homem melhor. Se nós cedermos a nossa cabeça, o nosso pensamento aos espíritos infelizes, aos pensamentos negativos, eles irão alimentar esses pensamentos negativos. Eles irão cada vez mais sem acelerar o nosso psique, da nossa mente, com esses pensamentos negativos. Então, por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Não desejar o mal ao semelhante. Vigiar os nossos pensamentos e ações. Pensar no bem. Desejar o bem. Ter vontade do bem. E mais importante de tudo, meus irmãos, revelar o bem no seu coração. Essa é a chave para você lutar contra as influências e você se fortalecer e ter a companhia dos benfeitores espirituais. Somos constantemente vigiados, porque os espíritos estão realmente à nossa volta. A gente acha que só é influenciado pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelos jornais, mas nós somos constantemente influenciados e influenciamos, como já disse. Vejamos bem, nós atraímos os espíritos que nós permitimos que cheguem até nós. Aí nós temos que mudar nossa frequência vibratória. Por nós estarmos vivenciando uma época em que precisamos orar mais, vigiar mais, e estarmos com os pensamentos firmes. Senão, porque nós vamos cometer alguma atitude, algum ato impensado muito complicado que vai nos prejudicar futuramente. Nós achamos, muitas vezes, que não precisamos de vigilância. Os outros é que precisam. Eu sou espírita, eu frequento uma casa espírita, eu leio livros, eu assisto palestra, eu dou passe, enfim, eu faço tudo aquilo que eu tenho na casa espírita. Então eu não preciso de frequentar, de vigiar e de orar. Leve em grande, meus irmãos, porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos orar e precisamos vigiar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Os benfeitores sempre dizem os benfeitores espirituais, os espíritos não querem derrubar quem já se encontra no chão. Eles querem fazer cair quem está caminhando firme com Jesus
que optou pelo bem. Então, meus irmãos, esses irmãos que estão procurando seguir uma doutrina, uma religião, seja qual for, e que estão procurando ser homens de bem e vivenciar o Evangelho, são esses que são o alvo principal dos espíritos inferiores. São esses que querem realmente se modificar, fazer a sua reforma íntima, que os espíritos inferiores, que essa falange imensa de espíritos trevosos, procura constantemente derrubar. Porque aquele que já está no chão não precisa mais, ele já está do lado dele. Que muitas vezes, dá horário sabe, tá? Muitas vezes, a gente tem um exemplo de pessoas na nossa cidade aqui, que vocês conhecem, mas tem pessoas aí, que são pessoas que não têm uma boa vida, são pessoas melindrosas, pessoas raivosas, pessoas que procuram explorar o seu próximo, pessoas que são solvinas, que não fazem a caridade, que se tiver oportunidade, ocasião dele prejudicar o próximo, esse é o proveito próximo, ele faz. Enfim, fazem várias coisas contra o seu próximo. E são pessoas materialmente que são muito boas, que têm uma boa conta corrente financeira, que têm uma boa casa, um bom carro, são pessoas que aparentemente nada falta materialmente para ele. E uma pessoa olha lá e fala: poxa, eu procuro fazer tudo na minha vida, eu trabalho honestamente, eu cumpro o meu horário, eu procuro ajudar o meu próximo, tal, mas eu cada vez, nunca acho que nada dá certo para mim. Sempre é uma coisa, é outra. E eu não vou ver aquele fulano lá, rapaz, o cara lá aproveita os outros, faz isso, faz aquilo, e cada vez está indo mais para frente, cada vez está subindo mais. Pois é, meu irmão, que você continue sofrendo, fazendo a sua parte aí, sem ter inveja nada do outro, né? Vivendo honestamente, com o mínimo necessário, rogando a Deus que dê o mínimo suficiente para ter uma vida digna e nada falte na sua panela, para os seus filhos, para você, que você pode viver honestamente, que a sua consciência possa estar em paz, do que aquele que faz coisas, porque com certeza a consciência dele está pegando fogo. E é esse que os espíritos não vão atacar para derrubar, não, porque esse já está no chão moralmente. Ele pode estar materialmente aqui encarnado bem, mas moralmente, espiritualmente, esse irmão está lá embaixo, ele já está no chão. Então os espíritos vão incentivar ele cada vez mais, porque já é deles, já estão do lado deles. Quando desencarnar, ele vai direto para falar deles. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, olhar as coisas, a gente não sabe o comprometimento dessas pessoas. A gente fala também assim, algumas pessoas aqui, né, que nem... Não, eu queria contar para vocês um pequeno caso aqui. Esse aí ocorreu, foi lá, quem contou esse caso uma vez, parece que foi o Bacelli, uma médica nova ainda, que tinha um grande conhecimento da doutrina, que era médium passista, era médium da passividade, de incorporação nos trabalhos de obsessão. Enfim, era uma médium que realmente procurava se dedicar à doutrina e tinha uma boa conduta no seu dia a dia, uma pessoa boa. Essa médica um dia acordou com uma dor de dente, uma dor de dente simples. Acordou com essa dor de dente, essa dor de dente não passava, né? Não passava, e essa dor de dente cada vez mais foi apertando, né? E essa médica não conseguia resolver esse problema, né? Entrava, tomava os remédios, uma coisa, e persistia isso aí, e cada vez era mais persistente, e aqueles pensamentos, aquelas dores e tal, uma dor que durou mais ou menos 6 meses para descobrir o que era. Por isso que eu estou falando da vigilância, vocês vão entender por quê. Essa nossa irmã, essa dor foi assim tão grande
né? Foi tão grande, né? Que ela pensando nessa dor e cada vez ela foi alimentando mais essa dor e ela, com essa dor, ela foi alimentando mais essa dor com seus pensamentos de dor e ela já achou que era alguma outra coisa, que poderia ser um câncer, um tumor, não era só aquilo. Quando ela começou a pensar isso aí, ela criou um plug, uma tomada, ela se ligou com a fluência espiritual que já estava influenciando ela nessa dor de dente. Ela influenciou, ela criou um plug. Aí criou esse canal, essa ligação. E aí, esses espíritos que já estavam lá dela influenciando, já começaram, no meio do processo obsessivo, começaram a mandar a influenciação para ela no tempo, doendo cada vez mais. Aí, com o passar do tempo, nada ela conseguia resolver e ela, em momento algum, pensou na parte espiritual. Aí, com o tempo, a mandíbula dela, ela já não conseguia mexer mais a mandíbula para articular a palavra, está sendo difícil, porque quando ela articulava a palavra, batia um dente no outro, aí é uma dor insuportável. A dor era muito grande. E aí ela mais ainda falou, não, isso aí deve ser alguma outra doença mais séria mesmo, né? E aí esses espíritos começaram mais. Até que ela foi no centro espírita, né? Conversou com os irmãos do presidente, conversou com o coordenador de trabalho de obsessão, atendeu ela, conversaram, o mentor veio do lado desse nosso irmão, através da intuição, e disse para ele que isso aí nada mais é que influência espiritual, que ela estava tendo um assédio muito grande por uma falange de espíritos que queriam de toda maneira impossibilitar ela do trabalho, para cortar a tarefa dela e prejudicar também os trabalhos do centro. Então que ela, num descuido, numa decepção, numa coisa que fez com que ela esse padrão vibracional dela, essa sintonia dela, por esse desgosto grande, ela abriu um campo para que esses espíritos se aproximassem dela. Eles se aproximaram dela, começaram a lançar aquela sementinha, porque a semente nada mais é que um pensamento. Essa sementinha foi criando pseudófito, criando raiz e foi crescendo. E ela foi regando, porque ela não conseguia desvencilhar daquele pensamento, daquela dor que ela sofreu tão grande, e ela não conseguia desvencilhar de sair disso, que era a oportunidade que eles precisavam e estavam atrás para poder iniciar um processo obsessivo, pela influência espiritual. Aí, feito isso, né, começou um trabalho no centro. Foi feito um trabalho, começou a tomar os passes, foi feito um trabalho especial com os médios de desobsessão, com a nossa irmã, e foi tratando, e esse espírito foi trazido para o diálogo, para a conversa, para o esclarecimento, para que ele pudesse entender e compreender, e depois de várias reuniões, ele conseguiu ser tocado no seu coração, conseguiu entender, compreender, né? E pôde cortar esse vínculo com a nossa irmã, e ela teve a sua saúde plena restabelecida, né? E continuou a sua tarefa. Então isso aí é muito importante, porque é um alerta para a gente também, é influenciação, mas ela deu o lado para esses nossos irmãos. Eu teria muito mais a falar aqui, mas eu vou adiantar, vai demorar, eu já estou dando tempo aqui. Então, só mais uma coisa que eu gostaria de falar, que muitas vezes a pessoa, né, vem no centro espírita, que a maioria das vezes tem pessoas que vêm ao centro espírita só quando precisa. Quando ele precisa, ele corre para o centro espírita para tomar um passe. Eu vou tomar um passe, não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo legal, eu vou tomar um passe. Vai assistir a palestra, né? Isso quando alguns vão assistir a palestra, tem alguns que vêm, chegam no final da palestra para tomar um passe, né? E ele vem no centro porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente, né, só procura uma casa espírita, ou lembra só recorre a Deus quando acha que está precisado, quando acha que é uma coisa muito grave que
Aí ele vai lembrar de Deus, porque quando está tudo bem, ele esquece de Deus, esquece do centro espírita, esquece da paz, esquece de tudo. E muito leve engano quando ele pensa que está com um problema complexo, que um passe, 2 passes que ele vai tomar vai resolver a vida dele. Não, é um problema complexo, não é de agora. O passe simplesmente vai aliviar ele, vai fazer com que ele possa ter um alívio, uma trégua, através das vibrações dos passes, ao afastamento, se tiver algum espírito do lado desses pensamentos, para que ele tenha essa trégua e possa fazer uma reflexão e possa ver aonde ele está errando, o que ele está fazendo, o seu proceder, porque com certeza a causa está na sua conduta, no seu dia a dia, alguma coisa que ele está fazendo. Então o passe vai ajudar nesse sentido, mas se ele não se modificar e não fazer a reforma aí, não vai adiantar nada, porque ele vai sair daqui, tomou o passe. Se por acaso tiver um irmãozinho influenciando, vai ser afastado. Muitas vezes ele nem entra, ele fica na porta. Aí quando ele vem, toma o passe, ele toma aquele banho energético, aqueles fluidos salutares. Ele sai daqui da porta fora. Quando ele sai, o espírito vai encostado lá dentro. Quando vai, leva um choque. Por quê? Porque ele saiu revestido com fluidos salutares, com fluidos de amor, fluidos do bem, e já não está mais na sintonia daquele espírito. Então, ele naturalmente vai se afastar, mas vai ficar vigiando de longe. Se esse nosso irmão que tomou passe, se ele não receber aquele alerta, ele não se modificar a sua conduta, mudar os seus pensamentos e cair novamente naquele padrão vibratório, naquela energia, naquela sintonia, logicamente o espírito vai voltar novamente para o lado dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, para encerrar, a gente então tem que se lembrar, então, que nós estamos constantemente rodeados pelos espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados que nada mais são do que irmãos que numa época anterior estiveram reencarnados aqui conosco e que hoje estão na parte espiritual. E que eles estão sim, e que eles influenciam sim os nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. Às vezes chegamos até a nos conduzir. Mas aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele vai te conduzir a partir do momento que você sintonizou com ele, que você está pensando as mesmas coisas que ele pensa, que você sente as mesmas emoções dele, e que você, em vez de optar pelo caminho do bem, você vai aceitar as sugestões do mal e vai andar por aquele caminho. Mas também não podemos nos esquecer que nós também influenciamos os espíritos. Nós também, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, influenciamos os espíritos da parte espiritual. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Então não nos esquecemos do orai e vigiai, para que assim nós possamos continuar em frente e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos nesse mundo, reencarnados, aprendendo e procurando ser útil àqueles que necessitam, e não nos esquecemos jamais de fazer a nossa reforma íntima, de fazer o bem sem procurar ver a quem. Jesus nos abençoe e fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus.